Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho sobre os solos da Amazônia. O nosso grupo é formado por Eduardo, Klaus, Leonardo, Pedro Lucas, Raja e Sofia. Esperamos que vocês gostem. Então, vamos começar falando sobre algumas características do bioma amazônico. Bom, o bioma amazônico ele é o mais extenso do Brasil e um dos mais importantes no mundo. E como a gente pode ver nesse mapa, ele ocupa 9 estados brasileiros, sendo eles Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins. E ocupa outros países também da América do Sul. A Amazônia, ela possui uma grande biodiversidade, tanto de animais quanto de plantas, e abriga a Bacia Amazônica, que também é uma das maiores e mais importantes do mundo. Falando da vegetação, ela é uma vegetação que caracteriza-se por ser densa, heterogênea e latifoliada, e ela é dividida em igapó, mata de várzea e mata de terra firme. Aqui nós temos um esquema representando os tipos de vegetação que tem na floresta amazônica. Começando pela mata de igapó. A mata de igapó situa-se em terrenos baixos, próximos a rios e que são frequentemente inundados. As árvores têm em média 20 metros de altura e são adaptadas aos alagamentos. Além disso, também podemos encontrar cipós e plantas aquáticas. Depois da mata de igapó, nós temos a mata de várzea. A mata de várzea é um tipo de floresta que se estabelece em áreas mais elevadas em relação à mata de igapó, mas que ainda sofrem alagamentos, porém somente no período em que ocorre a cheia dos rios, principalmente da Bacia Amazônica. E essa vegetação, ela tem árvores também de 20 metros com galhos repletos de espinhos. E depois da mata de várzea, nós temos a mata de terra firme, que ocorre em regiões que não sofrem com as cheias dos rios e as árvores possuem de 30 a 60 metros de altura. E elas são próximas umas às outras, o que torna essa vegetação muito densa. Os solos da Amazônia. Apesar da exuberância que nós encontramos no bioma amazônico, os solos da Amazônia, eles são pouco férteis. Eles apresentam apenas uma fina camada superficial, denominada de humus, e uma pequena quantidade de nutrientes minerais. E os tipos de solos que nós encontramos nesse bioma, eles variam de acordo com a umidade, o clima e a matéria orgânica de cada região. Então, nós podemos encontrar uma grande diversidade de tipos de solo. Em geral, podemos classificar os solos amazônicos em latossolos, argissolos, plintossolos, cambissolos e gleisossolos, entre outros. Os holatossolos caracterizam-se por terem uma textura que varia de média a muito argilosa. São bem drenados, porosos e permeáveis. É constituído por materiais de argila, quartzo e outros materiais solidificados. É um solo pobre, caracterizado de regiões altas e planas. Os argissolos são caracterizados pela presença de uma textura argilosa, com perfis profundos e mediamente profundos. São moderadamente drenados, apresentam camada superficial mais arenosa, enquanto sua camada superficial apresenta maior textura argilosa. De acordo com o intemperismo e material de origem, subdivide-se em ultissolos, os quais possuem fertilidade baixa, e alfissolos, com fertilidade mais elevada. Os plintossolos são solos formados periodicamente de alagamentos de água, caracterizam-se por serem poucos férteis, ácidos e com drenagem mediana. São característicos de áreas de várzea, em campos naturais e em áreas de baixada que alagam frequentemente. Os cambissolos apresentam alto teor de silt, partícula detrítica. Eles são encontrados na região sul e sudeste da Amazônia e no sudoeste do Acre. De acordo com seu material de origem e processo de intemperismo, classificam-se em eutróficos, onde há maior presença de argila, e estróficos, com menor quantidade de argila. E por último, os gleissolos.
são encontrados em áreas que apresentam restrição de drenagem, como nas proximidades dos cursos d'água, vales e baixadas. São constituídos por materiais mineralógicos de gley apresentando textura arenosa. Então, meu nome é Leonardo e eu vou estar falando sobre as principais atividades que são desenvolvidas nos solos da Amazônia e também sobre as consequências que essas atividades têm. Então, como exemplos, de atividades que ocorrem lá, nós temos a pecuária. Quando a gente fala de pecuária, a gente está falando de criação de gado, principalmente do gado, E para você ter essa região, para você cuidar do seu gado, você precisa fazer uma pastagem no local para ele poder para poder ter a criação do gado ali, E essa pastagem, esse processo de pastagem, ele vai sim estar danificando e empobrecendo o solo. E um detalhe, de algo que ocorre na Amazônia é, podemos dizer, uma certa resistência em relação ao processo da pecuária por conta do solo ser pobre naturalmente. Então, acaba que essas áreas de pasto não duram tanto tempo quanto deveria para poder ter uma boa lucratividade. Além disso, nós também temos o cultivo de lavouras, que podem ser lavouras perenes ou lavouras temporárias. As lavouras perenes são aquelas que duram bastante tempo, não tem? Então, quando a gente fala que dura bastante tempo, como que isso pode ocorrer? É simples, é porque quando você faz a sua colheita, você não precisa plantar ela de novo. Por exemplo, o café. O café, se você planta ele, você não precisa arrancar o pé e plantar de novo. Não, porque você vai continuar podendo colher sem plantar, sem ter que replantar aqui, entendeu? Diferentemente da lavoura temporária, que é basicamente com um curto ciclo, Você tem que extrair o máximo que você consegue daquele solo e prejudicando mais ainda ele. Também temos o extrativismo vegetal e mineral, Uma extração, vale ressaltar que muitas vezes ocorre de forma ilegal, extração de madeira, borracha, qualquer tipo de qualquer coisa que está sendo extraída ali. E também a atividade do turismo, porque a Amazônia, a região amazônica ali, é sim muito chamativa, o que faz com que tenha uma atividade turística no local. E é claro, que para a gente ter diversas atividades econômicas na região, a gente vai ter consequências, Consequências relacionadas principalmente ao meio ambiente. São os impactos ambientais que são causados por essas atividades. Então você pensa assim, vou fazer uma plantação ali. Só de fazer a plantação você vai precisar desmatar, vai precisar fazer queimadas. E todas essas atividades vão acabar interrompendo a ciclagem de nutrientes do solo. Porque, como já dito anteriormente, o solo da Amazônia não é um solo muito rico assim em nutrientes. Logo, ele tem a quantidade necessária para ele estar ali se mantendo, não tem? E quando você está interferindo diretamente nessa ciclagem, isso sim pode causar um grande impacto, não só para o solo, mas para diversas outras coisas aí, Diversas atividades essas que vão estimular a erosão e o empobrecimento do solo mais ainda. O solo que já não é muito rico vai ficar menos rico ainda, e além de que, consequentemente, futuramente aí nessa apresentação vocês vão ver, vai causar sim erosão e possivelmente uma desertificação. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre algumas formas sustentáveis de manejo do solo. Primeiramente, temos o cultivo de lavouras perenes, que consiste em cultivar plantas que não precisam ser replantadas após a colheita da safra, como árvores frutíferas, por exemplo. Temos também a produção em conjunto, que no solo amazônico funciona bem quando há espécies que proporcionam sombreamento definitivo e proteção do solo envolvidas no grupo de espécies cultivadas. Um exemplo desse tipo de cultivo são as produções que utilizam cacau e pupunheira para proporcionar proteção e fertilidade permanente ao solo. Por último, temos o extrativismo de insumos, onde não é necessário o replantio. Temos como principal exemplo o látex. Um dos principais fatores que levam ao processo de erosão são as pastagens, que também são responsáveis por uma grande parcela do desmatamento na Amazônia. Outro fator que causa erosão na Amazônia são as lavouras temporárias, por oferecerem muita pouca proteção e nutrientes ao solo, além dos processos de queimada que destroem as formações vegetais e favorecem processos como a própria desertificação e a erosão.
Observando essa paisagem, dá para perceber que um dos principais fatores responsáveis pela erosão é o próprio desmatamento, e atividades econômicas que causam esse desmatamento favorecem processos erosivos. No caso dessa imagem, é uma grande área desmatada que acabou favorecendo vários processos de erosão, como é possível observar. Sobre a condição do bioma amazônico, ele se encontra consideravelmente alterado, e cerca de 80% da cobertura vegetal da floresta amazônica em 1970 permanece hoje em dia. A atividade que mais desmata a floresta amazônica atualmente é a pecuária, que além de provocar a destruição da floresta, também é relacionada ao empobrecimento dos solos, porque várias áreas têm que ser desmatadas para que haja pastagem para o gado, o que acaba levando à exposição do solo e à própria destruição do bioma. Além disso, alguns tipos de gramínea prejudicam o solo por causar o seu empobrecimento e não oferecerem a proteção necessária contra os agentes erosivos. A agricultura itinerante também gera destruição de extensas partes do bioma amazônico, além de promover o empobrecimento do solo, principalmente por causa das queimadas sazonais e porque toda vez que há a migração dos proprietários rurais, há também a destruição de uma nova área de floresta. As lavouras temporárias, principalmente as de soja, vêm causando desmatamento no bioma amazônico e também contaminando parte do lençol freático com agrotóxicos e produtos químicos. Fora isso, também tem alguns fatores secundários, como o extrativismo vegetal feito de forma inconsequente, que pode acabar alterando o equilíbrio do bioma, e também o extrativismo mineral, que vem causando desmatamento. A situação do bioma amazônico pode até parecer pouco preocupante se comparado com alguns outros biomas, como o Cerrado e a Mata Atlântica, mas na verdade é bem perigosa considerando a quantidade de biodiversidade que há no bioma, fora que os solos não são muito férteis por natureza, o que acaba fazendo com que seja muito difícil recuperar áreas de floresta amazônica uma vez que elas sejam alteradas. E apesar dos índices de desmatamento serem hoje bem menores do que eram no final do século passado, é importante considerar que a floresta amazônica tem influência no clima do mundo todo, inclusive no sudeste brasileiro, que muitas espécies, inclusive muitas delas ameaçadas de extinção, dependem da floresta amazônica como seu habitat natural e não são encontradas em nenhum outro lugar no mundo. Agora eu vou explicar sobre a agricultura itinerante, que é uma espécie de agricultura nômade muito comum no bioma amazônico. Ela geralmente é praticada por pequenos produtores rurais e ela consiste basicamente em queimar a floresta e plantar sobre as cinzas da queimada. Só que depois de um tempo o solo acaba perdendo a fertilidade e acaba sofrendo inúmeros processos de erosão e o trabalhador rural acaba ficando impossibilitado de plantar nesse local, o que acaba fazendo o trabalhador ter que mudar o lugar de plantio e repetir os mesmos processos em outra região, fazendo com que uma área cada vez maior seja desmatada, também fazendo com que vários lugares dentro do bioma amazônico tenham solos suscetíveis à desertificação devido às próprias queimadas. Ei, eu sou a Raja e agora eu vou falar sobre a desertificação e o futuro do bioma. A desertificação ela é um processo configurado por uma degradação do solo causada pela seca excessiva e rápida perda de nutrientes, formando assim uma paisagem semelhante à de desertos. Uma pesquisa alertou que se a gente continuar com essas tendências de depredação da mata nativa como nós estamos fazendo, e a gente chegasse ao percentual de 50% de destruição, a região afetada se transformaria em uma savana e teria uma configuração irreversível. Esse fenômeno também aceleraria o avanço da desertificação pela região Nordeste. E tem muita gente que pensa que a desertificação da Amazônia se transformaria em um cerrado brasileiro. Só que o cerrado, comparado à savana, ele é um bioma muito rico, muito diversificado, sabe? E essa configuração reversível, ela aconteceria porque a vegetação, ela depende do clima e o clima depende da vegetação, entende? A gente não pode colocar a floresta em um local que agora tem um clima muito seco. Ela não resistiria da mesma forma que a gente não poderia colocar uma vegetação rasteira no clima equatorial da floresta.